É isso aí, começando cedo a fazer os objetivos. Vou mandar um salve pra galerinha que tá aí de casa, os nossos meninos influenciadores. Gui Map tá aí com a gente. Obrigado, Gui, pelo seu carinho, querido. Um abraço pra você, carinhoso, pra família Map. Tem também o Diego Taubaté, brabíssimo menino Taubaté. Grande carinho por você, sucesso na Cara vida. Cara bom, cara ótimo. Só brabo. Tem mais salve, gente? Tem mais salve? Zecronzinho também tá aqui com a gente. Menino Salve, lindo. Zecron. Salve, Zecron. Um abraço pra você, querido. Sucesso pra você também, comentarista aí do nosso competitivo. Menino bom, gente fina. Sucesso, tamo junto. Salves aí pra galerinha que tá assistindo também. Menino Alessandro, Sidney Rosa, Felipe Gilardi. Tá aí a galerinha curtindo, colaborando com a gente nas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Henrique CB, querido. Começando cedo? Começando cedo e vamos que vamos. Até agora nada fora do convencional. Temos uma Hanabi de Edged, que nada mais funciona do que uma segunda passiva da sua primeira habilidade, né? Lembrando, quando ela recebe algum tipo de escudo, ou quando ela mesma proporciona o escudo para ela fica imune a controles de grupo, ao menos que seja, obviamente, aqueles controles mais fortes como supressão. Naturalmente, ela vai ter, então, duas skills que fazem ela simplesmente não tomar algum tipo de controle, podendo bater livremente na teamfight. Eu gosto assim, eu gosto de inspirar, sendo sincero. Mas, realmente, a Edged vem com algo muito safe. Lembrando que a Edged não mais compartilha o mesmo escudo com o aliado próximo. Agora o escudo é completamente individual, porém é um escudo muito mais forte. Exatamente, o que não aniquila a possibilidade, né, a necessidade de você ter ali um parceiro seu de equipe para olha a maldade de vez em quando. Olha a tartaruga tá sendo visionada por ali, o Iseira tá posicionado, a Raridade não é maldade, tá ali, olha não, é raridade. só. A Raridade tá lá, ele que tá ali se disponibilizando para a tartaruga, Iseira utiliza ali os seus escudos, olha só, muito bem jogado por ali. Tá o Sakran abrindo sua ultimate, bem jogado, tentando defender o objetivo. Sobrou sozinho por ali, o Wilde vai pra cima do Iseira. A Raridade consegue o abate na tartaruga, sai! Ele sai no limite da honra com o shield. Não sei se vai dar tempo e voltou pra base. Essa vida cinza aí tá de sacanagem, tá? Não era pra ser assim, não. Pensei que na queimação ia levar. Mas ainda assim, cara, o Kai'Sa ainda saiu com pouquíssima vida igual. Era pra influência aqui já começar com 2-0. Era pra ter começado com 2-0, trocação insana. É assim que a gente gosta de ver. Jogo pegado desde o início e olha Invade. Olha só o Iseira, o cameraman mudou pro Sakran, tá bonito ali, ó, voando pro mid lane o nosso querido Sakran. Vamos ver como é que vai ser. A partida deu uma esfriadinha, aquele momento de tartaruga foi o ápice ali até agora, mas o Ornot já tá aqui posicionado, já visionando. Como tá, Ornot, a situação pra você do jogo, querido? Olha, tá muito interessante, né, pela Inf ali, conseguiram botar, quase pegaram abate, mas levaram a tartaruga pra casa e o draft também tá muito a favor. Enquanto isso, a mid lane, Sakran! Olha só isso! Olha o passeio! Que isso! Lindo que dança o menino Sakran e foge ali do momento que seria pra ele uma kill, hein, querido Gabriel? Baila ali com o analógico. Eu gosto quando o player usa o dedo, cara. Muito Sacramentou a vida ali, né, cara? Que isso. Como é que é? Que cara bom, mano. Tentei fazer ali, cara, eu nem sei o que significa sacramentar, né? Na verdade, tudo é isso. Mas foi muito bem, olha lá, ó. Tá o Kai'Sa sendo visionado por ali, na realidade, vem com tudo pra cima dele, utiliza do seu triângulo. Agora sim, execução fantasma pra fugir ali no limite da honra. O Kai'Sa tá com os desafiados também, CB. Cara, não tem o que fazer numa situação dessa. Realmente é pressão acima de pressão. O lance vai ter uma grande dificuldade. Eita! Olha o Jucaco, todo mundo bem, pegou por 2 por ali, vingança do tirano destacado. É Flance Blood nas mãos dele, a realidade cresce nesse momento. O primeiro abate na partida virando influência Mi. Cobraram ele, tá? Falou do dedo, aí ele sabe desviar, então desvia disso aqui agora, vai, quero ver. Aí não conseguiu, coitado. 2 vezes não dá, né? Já fez a primeira, não, tá bom. já fez a primeira, já tem história aí pra contar. Agora a segunda não, né? Olha, outro não conta história. E Pois só é. trazendo uma informação. Sacramentar, tornar-se sagrado, consagrar, imprimir caráter sagrado. Aí pro Ornot. Nossa, então ele é uma Rapaz, impressora, encaixou muito mano. bem. Encaixou, né? O melhor de tudo. Caraca, o cara é uma impressora, mano. Tá lá a segunda tartaruga, o segundo objetivo do jogo tá na tela Superou, com 5K, superou. Tá ali, ó, o Jucaco sendo pego fora do posicionamento, o Zezão tá por ali dando dano massivo, Raridade mais uma vez, um dedo muito preciso, consegue o abate na tartaruga. Leva mais um objetivo de base, o Little Hair sobrou sozinho, utiliza do flash pra tentar fugir por ali, não sei se vai ser suficiente, atordoado o Jucaco, bem jogado do Kai'Sa, o Sakran fez o posicionamento, conseguiu paralisar o Jucaco e manteve o aliado vivo, muito bem jogado e defendido pela equipe da Randos, mas perdeu mais um objetivo. É, Lembrando muito que bem eles vão passar jogado. na... Opa, foi mal. Mas Não, pode lembrando que eles trocaram a lane, tá invertendo ali. Olha o Dibre ali, a realidade foi sozinho, mas pegou Iseira ainda assim, conseguiu o abate e tá lá. 2 abates a 0, 5 minutos de partida nesse jogo. Olha o Zezão, foi pego fora do funcionamento, tá sozinho lá, o Iseira tá lá. Mais um belíssimo abate pra Influence. O nome dele é Yuji com Flash. Joga e joga!
Esse flash deu dano, hein? Foi flash? O nome dele é Yuji com flash? Yuji com flash. Vai ter que Mas mudar não o nome tinha agora, como. pô. Yuji com flash. Só assim, meu. Entra muito bem na partida, faz o terceiro abate com 5 minutos. Tá muito forte, hein? Genial, cara, genial. E opa, que isso? Não deixa eu nem falar. Olha só, Lilo Hair foi pego fora de posicionamento do Hiroyuki, é o nome da kill. 4 abates nesse momento, influência a mim, altamente explosivo, Ornote. É extremamente explosivo, pega as rédeas aí, a vantagem já vai aumentando, cerca aí de 3k de ouro enquanto isso. Meu amigo, o negócio tá insano, viu? Tartaruga vai ser complicada pra Random segurar, mesmo que o Zezão tenha praticamente um segundo purificar com esse Aegis aí pela passiva da Hanabi, o resto do time pode não conseguir ficar vivo. É isso aí, nosso querido Ornoteira. Na voz pra vocês, olha o Zezão. Tá lá, tomou muito dano, quase sofre o abate. Obrigado a recuar por ali. E agora tem o objetivo garantido pelos dois lados do mapa. A Influência já derrubou 2 torres da Randos, que tem que acordar pro jogo aí, Gabriel. É, tem que acordar pro jogo. E, rapaziada, só avisando você aí de casa que tá rolando skin e algumas codigueiras Eita. lá no Instagram da MPL Brasil. A gente tá com a figurinha, você assistindo, hashtag MPL Brasil. Então, vai lá no Instagram, posta como você tá assistindo a gente e você vai ganhar uma codigueira exclusiva. Então, corre lá que a gente também tá quase batendo a meta de likes. Quanto, filho? É. Aliás, de seguidores, né? De seguidores, 60 desculpa. mil seguidores na nossa rede social. Aí você que tá em casa vai falar assim, é possível? Acredite nesse sonho assim como a gente aqui. Tamo junto, galerinha de casa. Somos gigantes, família. É. Bora que bora, aproveita. RND Influence pra você na telinha. Vamos lá, olha eu tô só. com medo de ser gigante agora, porque os dois últimos gigantes aí que a gente viu apanharam ontem. Não, mas esse fica. Esse fica. Esse, isso é bravo. esse aí é um império já. Olha só a metinha de like. Ih, Tá lá, ah, quase qual é, batendo. Vamos levantar esse dedinho aí pra apertar o botão do like. 242 por enquanto. Precisamos bater a meta pra quê, rapaziada? Codigueira, pô, pelo Codigueira. amor. Codigueira. Depende de vocês. A gente aqui faz o nosso trabalho. Vocês aí de casa colaborem conosco pra bater essa meta e trazer mais uma sessão de Codigueira que tá brabíssima nessa season. Opa, tô sentindo. Vem. Olha lá. Boa, rapaziada. Meta executada. Aliás, meta traçada é meta alcançada, né? Positivo. E aí depois, se a gente conseguir alcançar a meta, a gente dobra a meta. Você tá atrás do Codigueira, né? Ah, sempre. Gabriel tá aqui esperto já com o aparelho na mão pra pegar o Codigueira, mas quem tá esperto também por ali é Little Hair, ele consegue utilizar muito bem os seus dashes, foge ali de um possível ataque do nosso querido Shukaku, foi bem esperto ali, bem ligeiro, conseguiu sair com tranquilidade, a partida deu uma esfriada, mas é porque agora o pessoal da Randos vai dar uma segurada, né, Ornote? Vai tentar aí segurar o máximo que der, fechar a base. Enquanto isso, a equipe da Influência vem fazendo ali na jungle maldade, né? Como disse o Gabriel, né? Já não é uma raridade, que o negócio ali tá impossível de segurar. A farsa ali, né, por parte da Random já tá o tempo todo, né? O Sakran lutando pra segurar e a Hanabi também deve fazer esse mesmo papel até de conseguirem diminuir a desvantagem. A manualidade foi lá atrás buscar, ele sabia que o Zezão tava por ali sem HP, conseguiu um bom dano, eles vão focar diretamente no objetivo, derruba mais uma Tower aí da equipe da Randos. O Zezão sai com tranquilidade, mas fica lá o recado, hein, velho? Se vacilar, eles estão levando o objetivo. É, estão levando o objetivo e agora consegue fazer esse split. Cara, eu acho muito bonito essa quantidade de dashes que o Kazel tá conseguindo mostrar pra gente. Enquanto isso, a Turtle vai sendo... O Lorde vai sendo feito. Que Eles isso? esquivaram pra levar o objetivo aqui embaixo, talvez Tentando seria uma diminuir saída... a desvantagem. Exatamente, seria uma saída mais interessante mesmo. O Ornote pontuou muito bem, eles guivaram ali já para levar esse objetivo e tirar um pouco da pressão, principalmente dessa lane da XP que tá causando ali agora. É complicado, né? Porque ainda assim, desafogar um pouquinho dessa vantagem, né? Contra 3 tartarugas, um Lorde e ainda assim uma sequência aí de 3 torres, é difícil. Mas tudo bem, eles garantiram já 2 torres, estão aí empatando. Enquanto isso, a Influência já quer buscar mais dessa rota no meio. E aquilo, cada vez dessa pressão aí pra base da Randoms, fica mais forte aí a intenção da Hanabi de conseguir farmar e completar seus itens. Lembrando que ela já tem 2 no caso, né? Já tem a Foice da Corrosão e a Caçadora de Demônios, então é bem tranquilo nesse momento de jogo, mas ainda falta muita coisa pra ele. E eu tô sabendo aí que tem alguém na transmissão polêmico? Tem. Arca de Noé? Olha aí. Um salve pra você, meu querido. Salve pra você, querido Arca de Noé. A o grande lenda. criador do conteúdo aí pra nossa comunidade. Obrigado, Arca, pela presença e pelo carinho, querido. O pessoal que tá vindo pelo Arca aí, deixa um likezão também. Vamos alcançar essas metas, senhores. Salve, Arca. Grande abraço pra você. Olha lá, o Kazel tá se posicionando novamente. Sabe que o Raridade tá na maldade ali. Tapa. É raro ele não ter maldade, né?
Eita. Entendeu, não? rapaz. É uma raridade. É uma raridade, né? Eu tô melhorando, tô aprendendo com o CB. Acho que o meu único medo aqui no momento é o Tepereta que fechou uma lâmina de desespero ali do Grok. Exatamente, vamos ver como é que vai ser agora o embate ali. Já chegando o Lorde se aproximando da primeira T3 da lente do Gold aqui pra tentar driblar ali. Vem o ataque do Sakran, ataque aéreo bem posicionado, lima rapidamente o Lorde, mas não sei se vai ser suficiente. A torre tá sendo ali focada nesse momento, conseguem defender o Isera. Bem jogado, defenderam ali uma torre importante, não poderia perder esse objetivo, né, Arnold? É isso aí, acaba tomando um dano, né? O próximo Lorde ele já pode vir bufado. E ali é só encostar que cai. Mas, porém, todavia, contudo, né? É o jogo que a Rondos tem que fazer mesmo. Tentar segurar ao máximo e achar uma brecha em cima disso pra fazer com que a Inf perca essa vantagem. Exatamente, Gabriel? E só uma observação muito importante. Yudi, que já está com um crescimento bem forte, é o top dano da partida, acaba de fechar penetração com a Glaive Divina. Então, vai estar machucando muito mais. Tá aí, a gente consegue ver com a ult da farsa estacada para roubar a ultimate. E pode ser algo muito interessante que vai distribuir dano sem dó. Eu acho complicado essa situação, né, cara? Ele tá o top dano, o top farm, vai roubar o ult da farsa e vai dar mais dano que a farsa. É, isso aí, bem observado. Engraçado o Tepereta, né? O posicionamento dele tá bem fixo ali embaixo. Não sei se ele tá querendo pegar alguém desprevenido ali, CB. Tá meio que... Faz algum tempo que ele já tá ali naquela posição. Cara, é um momento de maldade, né? Ele vai ficar nessa aí de realmente segurar um pouco dessa wave, puxar a wave adversária. E ainda assim, se alguém moscar de repente, como o Isera tá querendo... Olha só, o CB né? adivinhou o momento, Isera tá por lá, não tem como. Abate garantido nas mãos do Yudi, vira Subiu! 5 abates a 0. 12 minutos de partida, conclua, CB. Sem maldade não tem jogo, né? Ainda assim já tava meio que óbvio, né? Realmente uma diferente, muita pressão. Você não tem a sua linha de T2 para se defender, e ainda mais para ter um pouquinho mais de pressão de mapa, né? O mapa inteiro tá para influência e você não pode ficar moscando uma dessa. Óbvio, ele era a linha de frente da partida, ele tinha que fazer isso, mas tinha que fazer junto com o seu time, não sozinho. Faltou um pouco de follow-up pra ele ali, a galera da Reynolds não acompanhou a call do menino, e aí acabou sendo cobrado o Isera, foi de base, Lorde aprimorado, e tá lá, ó, já garantido o segundo objetivo, hein? Uma observação também que eu achei interessante, né, que como o Lorde já estava para nascer, né, o Lorde aprimorado, acredito que a Inf pode ter descido ali justamente para impedir que até uma T2 possa cair para, né, a Randalls já givou da última vez, né, para diminuir essa desvantagem que já tá, tentar segurar mais o jogo. Eles já estavam lá para impedir, né, conseguindo fazer um bait e muito bem executado, por sinal. E é um trabalho muito forte que é repassado pelo coach Thor, o coach da Influencer Chemin, que é o controle de wave. Então, eles sabiam que o Lorde ia nascer, muito provavelmente a equipe da Randalls ia tentar espelhar para desafogar um pouco do controle de pressão de mapa, e um bait muito bem realizado, parabéns aí. A gente consegue ver o treino sendo aplicado à prática. E aí você colocando isso em prática, você viu o Hiroyuki agora exatamente prendendo a linha de waves que estava vindo da Randalls para não levar e deixar o Lorde criar mais pressão de mapa ainda. Exato, da vai forma chegar que a segunda wave daqui a pouco. Ele utilizou o recurso do mapa ali, né, a jungle do mapa, para poder segurar a wave e pressionar um pouco mais. Bela jogada do Hiroyuki. Só não entendi porque que a parte de baixo eles não avançaram mais um pouquinho o Lorde, né, para chegar tudo junto. Mas vamos ver, né, porque já tá chegando e aquela T3 ali... Tá chegando difícil segurar. 6 minions e um Lorde na região superior agora. Olha só, tá com o olho aguçado ali, menino CB, contou até a qualidade aí, a quantidade dos minions. Tá lá, o Lorde já faz, o objetivo é sua. Olha só, entrou muito bem agora a Influência, vem com tudo pra cima, eles não querem saber de brincadeira. Já vem pra animar o jogo de melhor maneira, focam diretamente o Cristal, e o Cristal focado é GG. GG! Primeira partida da tarde garantida.